Hoje vamos analisar a história de uma figura que simplesmente explodiu na internet brasileira. Bruno Alexander Souza Silva, mais conhecido como Buzeira. É uma daquelas trajetórias que parecem roteiro de filme, sabe? De uma vida de luxo, de rei da internet, pro centro de uma investigação criminal pesadíssima. Bora entender como essa virada aconteceu. Olha, para a gente ter uma ideia da dimensão, estamos falando de mais de 15 milhões de seguidores. 15 milhões! A vida dele era praticamente um reality show de luxo, transmitido todo dia no Instagram. Não era só sobre ter mansões, carrões e joias que valiam uma fortuna. Ele fez dessa ostentação o negócio dele, o produto que vendia para essa multidão de fãs. Pois é, mas essa imagem toda de sucesso, ela começou a desmoronar. Hoje, o nome do Buzeira está no centro de uma investigação da Polícia Federal. E não é pouca coisa, não. É sobre um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado, segundo a polícia, mais de 630 milhões de reais. É um número absurdo, né? A grande pergunta que todo mundo se faz é: como é que pode um influenciador tão gigante, com tanto alcance, acabar envolvido em acusações tão sérias? Para a gente entender essa história, a gente precisa olhar para os fatos, passo a passo. Então, vamos começar pelo ponto mais dramático de tudo isso, né? O dia em que o castelo do Buzeira pareceu desabar de vez. O dia foi 14 de outubro de 2025. A Polícia Federal bateu na porta dele. Era a Operação Narcobet. E as acusações são pesadíssimas: lavagem de dinheiro, associação criminosa e até tráfico internacional de drogas. Um cenário assim, completamente diferente daquele que os milhões de seguidores estavam acostumados a ver. Mas tá, antes de tudo isso, quem era o Buzeira? Para a gente sentir o tamanho do impacto dessa prisão, a gente precisa primeiro entender o quão alto ele chegou. Vamos voltar a esse número. 15,3 milhões. É muita gente. Pensa só, é mais do que a população de vários países. Era esse o exército de pessoas que seguia cada passo do Buzeira no Instagram. Isso dava para ele um poder de influência gigantesco, principalmente com a galera mais nova. A marca Buzeira era muito bem definida, né? Era baseada em carros importados, mansões, joias que valiam milhões, festas que viralizavam e, claro, sempre colado em gente famosa, como Neymar, Uruan. A ostentação não era só um detalhe, era o centro de tudo. E de onde vinha a grana para bancar isso tudo, pelo menos publicamente? Da divulgação de rifas e de sites de aposta na internet. E ele tinha até um bordão famoso: fala Buzeira 3 vezes e faz um pedido. Funcionava quase como uma mágica, sabe? A imagem que ele construiu não era só de um cara rico, era de alguém que realizava sonhos, seja com os prêmios que ele sorteava ou só por inspirar aquele estilo de vida que parecia inalcançável. E um exemplo perfeito dessa extravagância toda foi quando ele deu para o Neymar um colar de ouro. Um colar de 2 milhões de reais. Isso, claro, explodiu na internet e consolidou de vez a imagem dele como alguém que tinha dinheiro que parecia não acabar mais. Beleza, mas a pergunta de milhões, literalmente, é: como ele pagava por tudo isso? A resposta que todo mundo via, a resposta pública, estava nos negócios dele na internet. A subida dele foi muito rápida, coisa de 5 anos. Ele saiu de um emprego normal em logística para virar uma das maiores celebridades da internet no Brasil. Começou lá em 2020 com rifas online e de repente já estava dando aquele colar pro Neymar, fazendo um casamento que parou a internet e até criando o próprio festival de música, o Pomperon. E foi nesse casamento que surgiu uma história que deixou todo mundo de queixo caído. Naquela brincadeira da gravata, sabe? Dizem que ele arrecadou o equivalente a 10 milhões de reais em presentes. 10 milhões! Um valor tão, mas tão absurdo que começou a acender um alerta. Não era só admiração, começou a pintar uma desconfiança no ar. E foi justamente essa desconfiança que parece ter chamado a atenção das autoridades. A primeira vez que o nome dele apareceu numa investigação grande que arranhou essa imagem perfeita veio de um lugar que muita gente não esperava: o mundo do futebol. O nome do Buzeira apareceu em relatórios da polícia ligados ao chamado Caso Vai de Bet, basicamente uma investigação sobre um suposto esquema para desviar dinheiro do contrato de patrocínio do Corinthians com essa empresa de apostas. A polícia, então, começou a seguir o rastro do dinheiro, e o que eles encontraram foi bem suspeito. A investigação sugere que a grana supostamente desviada do Corinthians passava por várias empresas de fachada. Algumas dessas empresas, inclusive, teriam ligação com o PCC.
E o destino final de parte desse dinheiro? A Buzeira Digital, a empresa do influenciador. É importante dizer que ele sempre negou tudo isso. E é aqui que a gente vê o choque, né? De um lado tem a imagem pública, o empreendedor de sucesso, o amigo das estrelas, o rei da internet. Do outro, tem o que a polícia alega: lavagem de dinheiro, ligação com empresas de fachada e até com o crime organizado. São duas versões da mesma pessoa completamente opostas. Essa investigação do Corinthians foi só a ponta do iceberg, o fio da meada que a polícia puxou. E esse fio levou uma operação muito, mas muito maior. E é aí que a gente volta para o dia da prisão dele. A gente está falando da Operação Narcobet, uma ação gigantesca que teve até a ajuda da polícia da Alemanha. O objetivo era bem claro: desmontar um esquema super sofisticado que, segundo as investigações, usava criptomoedas, sites de apostas e empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico internacional. E o Buzeira foi apontado como uma das peças dessa engrenagem. E para a gente ter noção do tamanho disso, a polícia estima que o esquema todo movimentou mais de 630 milhões de reais. Quando a gente ouve esse número, aquela vida de luxo, as festas, os presentes, tudo isso passa a ser visto com outros olhos, com uma luz bem mais sombria, né? O caso do Buzeira, que ainda não acabou claro, deixa uma reflexão muito importante para a nossa era, a era dos influenciadores. Quando essa linha que separa entretenimento, aposta e a promessa de dinheiro fácil fica tão borrada, o que será que existe de verdade por trás da tela? E no fim das contas, qual é o preço real desse sonho que tanta gente compra?